no Instagram, a live com... Fala, pessoal, boa noite a todos que estão nos escutando. O Marcel está entrando ao vivo também no Instagram dele, aqui, multiplataforma, que é a nossa live, essa live que é inédita aqui dos mandatários, o time de mandatários do Novo do Rio Grande do Sul, que está, por acaso, né, porque eu estou mediando como host na minha página, mas que tem aí a presença dos 4 parlamentares do Novo do Rio Grande do Sul, estará também nas redes sociais deles e em breve. O Marcel já está transmitindo também por Instagram, que nem eu falei. E a ideia aqui hoje com vocês é aproveitar esse domingo, final da noite aí, fazer vocês desligarem o Fantástico e prestarem atenção na gente, que a gente tem conteúdo muito mais interessante para vocês, além de sermos rostinhos muito mais bonitos e agradáveis, né? E bater um papo sobre os bastidores do trabalho, né, e a visão do time do Novo do Rio Grande do Sul sobre aspectos como, por exemplo, independência na política, a atuação do parlamentar do Novo nas casas legislativas, nas diferentes esferas, o momento atual que o Brasil está vivendo, né, e a dinâmica que o Brasil está vivendo hoje em termos de atualidades políticas. E estão comigo, como vocês podem ver, né, o Marcel Van Hatten, nosso deputado federal, e os deputados estaduais, Fábio Osterman e Giuseppe Riesgo. Acho que eu vou começar pelo Marcel, que estava acompanhando com a gente a entrevista do Nelson Teich no Fantástico. Agora já não vale mais, porque tudo que vocês vão ver no Fantástico, na Globo News. Na Globo News. Na Globo News. E que o Marcel vai poder relatar aí com vocês com muito mais propriedade sobre o tema. Marcel, passa a bola para ti, então. Começamos essa live. Vamos lá, Camozato. Boa noite. Até perguntar para o pessoal, está acompanhando aí no Instagram aqui do lado, se dá para ouvir direitinho o som do Camozato, né, que é nosso vereador em Porto Alegre. Para quem me acompanha nas redes e não conhece, o que é raro, porque eu costumo compartilhar muitas coisas que o Camozato faz na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Felipe Camozato, vereador de Porto Alegre, Giuseppe Riesgo e Fábio Osterman, nossos deputados estaduais do Novo, aqui no Rio Grande do Sul, e eu agora de Dois Irmãos, amanhã eu vou para Brasília, mas eu em Dois Irmãos agora também fazendo essa transmissão ao vivo com todos vocês. Cara, boa noite para vocês, e eu assisti a essa entrevista com o Nelson Teich, que está terminando agora, e tá aqui na TV ainda passando o finzinho dela, mas tá fantástica porque mostra uma pessoa de rara serenidade no momento que a gente mais precisa, né? No meio de uma pandemia, ele, enfim, acabou caindo do governo, deixou claro que foi por desalinhamento com o presidente, mas também não caiu em nenhuma casca de banana a fim de alimentar qualquer tipo de intriga, qualquer tipo de desavença, porque ele tem dito corretamente, nesse caso, né, na postura técnica dele, que ele está respondendo sobre saúde e os eleitores que façam seu julgamento depois nas eleições. E ele, obviamente, por estar tratando de um assunto seríssimo agora, que é o combate ao coronavírus, está aqui dando um show, a meu ver, né, na Globo News, e isso também se reflete nos comentários, nas postagens que eu fiz há pouco no Instagram e no Facebook, demonstrando assim, que o que mais importa nesse momento é não termos esse tumulto político, né? Já temos uma crise na área da saúde, uma crise na área da economia, e eu espero que a gente consiga demonstrar aqui, Felipe, Fábio, Giuseppe, que a gente também, apesar de vez ou outra termos as nossas divergências, o que é natural, nós estamos unidos dentro de um partido que tem os mesmos princípios, os mesmos valores, e tratando de defendê-los, né, no dia a dia, nos nossos mandatos. Então, assim, começa a minha participação aqui na live, já saí empolgado dessa entrevista aqui, porque realmente é raro ver algo assim na televisão, ainda mais quando a gente também, né, pelo menos eu no dia a dia em Brasília, volta e meia, a gente é provocado por um ou outro jornalista. Tem jornalista muito bom e sério? Tem. Mas também tem jornalista que vive de jogar casca de banana e tentar nos colocar em fofoca e intriga. Graças a Deus, até hoje, até onde eu sei, pelo menos, não caí. Boa, Marcel. Bom, aproveitar aqui para recepcionar as pessoas que estão entrando agora na live. Já temos mais de 370 pessoas assistindo e deixar aqui a sugestão para que todos eles, todos vocês que estão nos assistindo aí, que compartilhem nas suas redes sociais a live, mandem pelos seus WhatsApps aí os convites, o link da live para que mais gente possa acompanhar e também já deixar a dica, estou botando aqui embaixo agora o letreirinho ali para você acompanhar esse time do Novo do Rio Grande do Sul também nas redes sociais. Lembrando a todos vocês que hoje nós falaremos aqui sobre os bastidores do trabalho e a visão do time do Novo no Rio Grande do Sul sobre aspectos como atualidades, Covid-19, valor da independência da política, importância de um parlamentar do Novo nas casas legislativas. E passar então agora a palavra aí para o nosso deputado estadual, por ordem de idade, aqui vamos começar pelo Fábio Osterman. Fábio, contigo. Fala, Camozato, Marcel, Giuseppe.
Prazer estar batendo um papo com vocês. Um abraço a todos os amigos que nos acompanham nessa noite de domingo à noite. Tem sido uma caminhada interessante, né? E acho que o diferencial do Novo tem sido realmente a nossa capacidade de manter uma independência frente a essa polarização da política brasileira, né? Essa grenalização, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, e essa nossa capacidade de manter sempre a busca pela defesa daquilo que é correto e daquilo que é alinhado aos nossos valores, independente de quem venha. É o que a gente tem buscado construir na Assembleia Legislativa, eu e o José, por meio da nossa bancada, né, que muitas vezes das bancadas lá presentes aqui. O Giuseppe não está me ouvindo? O resto do pessoal está me ouvindo, será? Eu estou ouvindo, cara. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos te ouvindo. O Giuseppe está com problemas tecnológicos aí. Eu continuo ouvindo o resto aí. Bom. Tu me ouve o Felipe, não ouve o Fábio? Exatamente. Eu escuto vocês dois. O José, então tá tranquilo, então. O Fábio não precisa. Se vocês escutam e o pessoal da live escuta, tá bom. Então, a gente, na Assembleia, muitas vezes nós somos, curiosamente, alguns dos mais defensores de projetos que partem da iniciativa do governo, como foram alguns projetos da reforma do Estatuto dos Servidores, reforma da Previdência, etc., que são bandeiras nacionais que o Novo encampa, de modernização do serviço público, de abolição de privilégios, e, ao mesmo tempo, às vezes, nós acabamos sendo os maiores opositores, né? Como fomos em diversos temas aí que o governo acabou encampando equivocadamente, na nossa opinião. Assim como o Camozzato e o Marcel têm feito nas suas devidas instâncias. Acho que isso é o grande diferencial do Novo. O fato de não ser um partido que foi criado para defender um grupo específico, um grupo de interesse, um sindicato, uma igreja, ou um segmento ideológico específico. O Novo foi criado para defender o cidadão brasileiro, defender o interesse público, efetivamente. Acho que isso é o que há de mais precioso que o partido tem, e nesses 4 anos, como partido com representação política, acho que a gente pode concluir que tem sido um grande sucesso, apesar das diversas pessoas que torceram contra, que acharam que não ia dar certo, que o partido iria se corromper. A gente vem aí, ano após ano, mostrando que é sim possível fazer uma política diferente, baseada em princípios e em coerência. Show de bola. O Fábio falou, então, um pouco sobre a importância da independência do Novo, né? Giuseppe, já passando a bola para ti, assim, esse teu ano e meio aí de mandato, já tu e o Fábio aí estão 1 ano e meio no mandato de deputado estadual, que casos práticos tu consegue lembrar, assim, algumas situações onde tu viu justamente a importância em que o Novo desempenhou um papel de independência e também onde a gente teve aí um protagonismo em mostrar que nós não necessariamente precisávamos ser governo ou oposição para trazer uma visão que interessava para a sociedade. Consegue lembrar de uma história bacana, assim, para compartilhar com o pessoal? Eu acho que é bem simples de trazer essa história. Antes da boa noite aí para todos os Camozzato, Marcel e Fábio, que eu não escuto, mas às vezes todos os dias. O Fábio tá com. Dá alguém da cloroquina pro Fábio que ele tá espirrando aí. Cara, desliga teu microfone. Acabei de espirrar. Aí. Pois é, com o celular. Eu não ouvi os no celular dele, é meio. Bom. Mas vamos lá, Camozzato. Perdão aí, pessoal. Sobre ninguém me desejou saúde, é um né? Mas valeu. Trazer, porque independência significa que a gente vai votar de acordo com os nossos princípios. Eu fiz campanha defendendo os meus princípios, vocês também fizeram, e as pessoas que votaram em mim esperam que eu me porte da maneira correta, independente de governo, ser oposição, de ser situação. E um exemplo, acho que o melhor de todos, é a questão das reformas do Estado. Durante a votação das reformas do Estado do Rio Grande do Sul, reformas profundas, muito necessárias, e em muitas situações até doloridas e difíceis de algumas categorias entenderem a sua necessidade e importância. Era um momento de muita pressão externa, um momento de muita dificuldade de conseguir fazer com que os parlamentares declarassem voto favorável às reformas, que eram algo que ia beneficiar o Estado inteiro. Claro que um benefício difundido, né? Um benefício que pegaria os 11 milhões de gaúchos e não só alguns poucos de um certo grupo em específico. E naquele momento, eu e o Fábio, como nós éramos independentes, nós somos independentes ainda, a gente defendia fortemente as reformas, apesar de muitos deputados até da base do governo não quererem defender abertamente as reformas, e a gente considerava que era extremamente importante. E aconteceu uma situação bem estranha até naquele momento, que a gente reclamou bastante, que foi o aceno do governador em passar a ter agora emendas parlamentares no orçamento para os deputados poderem votar. O Fábio lembra disso muito bem. Se anunciou que todo deputado teria R$1 milhão para fazer emenda parlamentar
e poder destinar recursos para suas bases, né, para suas paróquias, digamos assim. E naquele momento a gente achou que era um absurdo e criticou fortemente. Então a gente estava elogiando uma atitude do governo e criticando ao mesmo tempo, porque a gente considerava uma certa e uma errada. E eu acho que isso é muito importante, né? Demonstra que a nossa posição é de acordo com o que a gente defende, com os nossos princípios e com os nossos valores, e não de acordo com alguma conjuntura. Algum deputado até criticou, dizendo que política é lado. Política não é lado, ao meu ver. Ao meu ver, política é princípio, valores, deixar claro que se defende não ter um lado e defender aquele lado, não importa o que aconteça. O que importa é o que a gente aprendeu, o que a gente traz os nossos valores, tanto familiares, tanto daquilo que a gente aprendeu durante a vida, e não defender só um lado em específico, defender aquilo que a gente acha certo. Acho que esse é um bom exemplo. Muito bom, Giuseppe. Eu até, para eu falar um pouquinho também, depois eu passar para o Marcel falar sobre um exemplo na Câmara Federal. Em Porto Alegre, a gente teve agora recentemente o escândalo do aumento do teto salarial aqui no município. Algumas pessoas já mandaram perguntas aí para falar sobre o trenzinho da alegria do teto. Pois então, primeiro, falar justamente que esse é um exemplo da posição de independência do Novo. A Prefeitura tinha encaminhado em 2017 um projeto para aumento de salário de seus secretários, e o Novo votou contra. Eu votei contra, fui um dos únicos votos contrários. A gente perdeu essa votação. Depois disso tivemos emendas, né, teve veto, depois voltou e as emendas foram vetadas também. O Novo manteve essa coerência, seguiu votando contra. E no final das contas, o que a gente viu agora, mais recentemente, após uma decisão de não conceder esse aumento do teto, a prefeitura peticionou a justiça, que então resolveu aí dar razão à prefeitura, suspender o teto de R$19.000, permitir que ele pudesse chegar então até os 39 mil, e desde abril então está sendo pago R$39.000 em muitas carreiras e a muitos servidores que tinham antes limitado, desde 2017, os valores a R$19.000. E o Novo manteve sua independência. Eu lembro muito que naquela ocasião eu fui um dos únicos a votar não, e junto comigo votaram parlamentares do PT e do PSOL. E eu ouvi algumas chacotas dizendo que o Novo estava votando junto com o PT e com o PSOL. Passados aí 2 anos, agora as pessoas estão olhando para aquela votação e dizendo, o Camozzato tinha razão, o Novo Isso acontece com frequência com a gente na Assembleia também, e deve acontecer com o Marcel também lá, né, de eventualmente, mas é o que eu digo, né, até relógio quebrado acerta a hora 2 vezes no dia, né. Exatamente. Quando o PT e o PSOL voltam com a gente, dá um constrangimento, mas no fundo é por motivos muito diferentes, né? Acontece muitas vezes a gente defender algo justamente porque a gente tem uma posição liberal e eles entendem a matéria completamente de outra forma, né? Isso aconteceu, por exemplo, na independência do Banco Central. Agora há pouco, nós fomos um único partido, junto com o PSOL, né, que defendeu que o Banco Central não pode entrar no mercado privado de títulos. E isso a gente defendia justamente porque a gente entende que o Banco Central deve ser autônomo. E já o PSOL, pelo contrário, que era o Banco Central completamente sob as garras do Estado e, portanto, sem nenhum tipo de interferência na iniciativa privada por este motivo. Então, você vê, são motivos completamente diferentes, antagônicos, que fazem, às vezes, a gente votar em conjunto. Agora, o Camozzato tinha terminado, não? Terminei, pode falar, quer seguir daí? Muitas vezes eu acabei votando sozinho em muitas pautas da Assembleia Legislativa também no ano passado, né? Na verdade, até o ano retrasado. Porque... Como é que é? Oi? 2018, né? Retrasado. Isso aí. A gente sabe como é que é isso que eu falei, porque tem vezes que é o time do não, né? Eu e o Fábio somos do time do não. É só os dois vermelhinhos no painel e o resto tudo verdinho. Pois é, mas é um avanço, porque era um no ano retrasado, agora são 2 na Assembleia Legislativa, e na Câmara dos Deputados nós já começamos com 8 lá em Brasília, né? Então, votar sozinho não acontece. Então, às vezes... Em breve seremos muito mais, tenho certeza. Como é que é? Em breve seremos muitos mais, tenho certeza. E, inclusive, eu acho que o nosso objetivo tem que ser 31 deputados na próxima eleição. Inclusive, eu vi o presidente do Diretório Nacional falar nisso, porque este é um objetivo que demonstra que o Novo pode fazer uma diferença palpável no plenário da Câmara, pedindo votações nominais e uma série de outras prerrogativas que o regimento interno garante a partidos que têm um mínimo de 31 deputados. Então, essa é uma ótima meta, e eu acho que é para isso que a gente tem que trabalhar, para mostrar que realmente faz sentido ter uma bancada independente como a nossa lá, que se baseia em princípios e valores e que realmente está crescendo tanto como cresceu em alcance, né, nas redes sociais, incrível alcance que o Novo está alcançando nos últimos tempos e também na mídia em geral.
Show de bola. Eu estava botando aqui alguns comentários, o pessoal está deixando vários comentários já, algumas perguntas chegando também. Isso aí, pessoal, podem ir mandando. Algumas, obviamente, fica difícil da gente acompanhar todas. Eu estou fazendo a mediação aqui ao mesmo tempo que eu estou participando da live. Então a gente vai se desdobrando, né? Cruza, cabeceia. Mas vamos seguir o papo. Eu queria aproveitar também para a gente, já que estamos os 4 parlamentares do Novo no Rio Grande do Sul, para a gente falar também um pouco da importância que cada um de vocês conseguiram já perceber de ter o Novo no Legislativo, né? É sabido que o Novo teve o registro em 2015, setembro de 2015, 2016, portanto, teve os primeiros eleitos pelo Partido Novo. Antes disso não existia o Partido Novo na política. E, bom, o que mudou com a existência do Partido Novo na política na percepção de cada um de vocês, né? Na minha opinião, né, trazendo um pouco do meu exemplo prático para depois passar a bola, eu vou começar com aquele que eu acho que é mais singelo, que é a do austeridade de recursos. Eu sou o vereador mais econômico da Câmara Municipal desde o início do mandato, e isso tem gerado reflexo super positivo, e a própria Câmara tem sido cada vez mais austera também no município de Porto Alegre. Mas eu entendo que esse é só um pequeno grão, né, para muitos bons exemplos de políticas públicas. Aliás, economia por economia não leva a nada, é só um bom exemplo. Eu quero ouvir um pouco de vocês aí. Fábio, se quiser começar, José, enfim, começar pelo estadual, depois federal. Deixa eu começar, já que eu não escuto o Fábio, aí eu não tenho José. De repetir o que ele falou. Cara, eu acho que além desse ponto que tu falou, né, muito bem lembrado, a economia é um acessório do nosso mandato, né? Se fosse o ponto principal, a gente sentava lá, não nomeava ninguém, não fazia nada. Então a nossa função, além de ter uma equipe enxuta, eu acredito que um ponto muito importante, além desse que tu mencionou, que gera repercussão muito grande até na Assembleia Legislativa, é a questão da referência técnica. Tem muitos partidos, muitos parlamentares que viram no Novo um trabalho sério que pode ser levado a sério, porque tem pessoas qualificadas a ponto de trazer uma opinião bem embasada, claro que com a nossa linha de pensamento, a nossa linha de visão de política, mas é uma visão clara e bem embasada com argumentos e pessoas de qualidade. Isso eu acho que é um ótimo exemplo que o Novo dá. Tem muito deputado que vem às vezes perguntar como que a gente vai votar. Eu sei que na Câmara de Vereadores também acontece. Como é que vocês vão votar esse? Como é que vocês vão votar aquele? O que vocês acham disso? O que acham daquilo? E a nossa opinião, muitas vezes, se não muda a opinião deles, molda pelo menos a ponto da pessoa levar a sério aquilo que a gente está falando. Isso volta algumas pulgas nas orelhas em algumas situações. Então eu acho que, para mim, é um ponto que impacta bastante. Eu me sinto muito feliz de ver que alguns deputados chegam na gente para saber a nossa opinião, porque ela é válida, porque ela é importante. Diversos outros que não têm essa possibilidade de chegarem outros deputados perguntando o que eles vão votar, porque normalmente ou vota para o governo, ou vota contra o governo sempre, ou vota meio sem muito embasamento técnico, e a gente tem bastante isso. Eu acho muito bom. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço, inclusive, para o colega deputado Edson Brum, que está na audiência aí, que é um cara com quem a gente sempre tem bons debates em plenário. Nem sempre concordamos, mas é sempre alguém interessante de se trabalhar com, e diversos colegas, né? A gente trabalha com base no respeito, a gente, com muita frequência, como a gente disse antes, tem só 2 votos ali contra, mas o pessoal cada vez mais entende que a gente não vota contra, a gente não faz oposição simplesmente por birra, mas sim por princípios, sim por coerência e por coesão de propósito. E assim que eu acho que tem que ser o Novo. Acho que é muito importante que as pessoas que entram no partido entendem isso, as pessoas que estão de fora entendam também o que nos move. Nós realmente estamos nessa para tentar mudar a política, porque se fosse para fazer mais do mesmo, a gente tinha, quem sabe, entrado em qualquer outro dos outros 33 partidos, né? Não passado por todo o trabalho de criar um novo partido, que foi um trabalho bem longo, né, Camozato? Nós tivemos aí desde o início. Deu trabalho esse negócio, e também, obviamente, dá trabalho a construção diária, em meio às tensões, às críticas, às discussões, às divergências, mas olhando para trás eu vejo que a gente só tem crescido diante das dificuldades, diante dos obstáculos, e fico muito feliz e muito otimista. Acho que talvez, Marcel, essa meta de 31 talvez até seja pequena para a gente em 2022. Essa é a meta mínima, daí a gente começa, cara. Daí a gente começa. Eu acho que a gente não estabelece uma meta, mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Eu acho que a meta tem que ser, inclusive, mais que isso, concordo com você. A meta é ter a maioria na Câmara, né, cara, para poder aprovar mesmo qualquer coisa lá que faça bem para o Brasil. E dentro das coisas que o Novo fez recentemente, né,
desde o início do mandato, vou falar uma das coisas que talvez mais tenha chamado a atenção da população em geral, foi trazer a pauta do fim dos fundos partidário e eleitoral para dentro da Câmara dos Deputados, porque essa pauta lá dentro não existia. Sempre foi uma pauta do Partido Novo, que foi fundado por pessoas que disseram: nós não queremos usar dinheiro público para fazer campanha, nem para manter o partido político. Aliás, não existia o fundão na época que foi criado, o Partido Novo foi fundado, né? Depois ele passou a existir o fundão eleitoral para campanhas, mas não foi utilizado pelos candidatos do Partido Novo em nenhum momento, e agora ele está na ordem do dia nas discussões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, são alguns exemplos assim que a gente pode trazer de consequências práticas. Claro que ainda não conseguimos aprovar o fim do fundão ou do fundo partidário, agora já há um movimento na Câmara de vários deputados que nem são alinhados ao Novo, mas querendo destinar o dinheiro do fundão eleitoral, né, para o combate ao coronavírus. E, além disso, para falar de uma vitória que nós tivemos efetivamente, já que o fundão e o fundo partidário continuam existindo, a propaganda partidária gratuita, que aconteceria ao longo do primeiro semestre, agora, durante esse ano, ela tinha sido recriada, né, por um projeto de lei na Câmara, que nós não conseguimos barrar inicialmente, foi vetada pelo presidente da República, e quando chegou de novo no plenário, foi graças a um destaque do Novo que ela acabou... esse veto foi mantido e não foi recriada a propaganda partidária. Então, só aí são 400 milhões de reais em dinheiro público que seriam, no fim das contas, destinados a essa propaganda partidária nesse primeiro semestre, e esse dinheiro acabou não saindo dos cofres públicos. Legal, pô, super consistente, diferentes esferas de trabalho, né, municipal, estadual e federal, olha quanta coisa legal. Agora, vamos dar uma apimentada um pouco nesse nosso bate-papo aqui, já que estamos entre quatro amigos também e colegas de trabalho. Estou vendo aqui, lendo alguns comentários, vieram já alguns comentários de pessoas dizendo que o Novo é a nova esquerda, a esquerda disfarçada é o PSDB laranja. A gente ouve muito falar sobre esse tipo de acusação, e eu queria passar a bola aqui para vocês, para que a gente pudesse ensinar um pouco de espectro ideológico para essas afirmações insanas. Quem é que quer começar aí? Vai lá, Marcelo. Uma frase aí: não se chuta cachorro morto. Então, quer dizer, a gente está apanhando de muita gente, muitas vezes dos dois lados, digamos assim, pela independência, por ter princípios e por ter valores, né? E realmente, com esquerda, não temos nada a ver, né? Então, o pessoal que está aí... na verdade, o próprio espectro ideológico, direita e esquerda, né? O Fábio gosta bastante de falar nisso também, né? É um espectro que, em muitos casos, ele se vê ultrapassado, né? Tem um teste muito bacana que as pessoas podem fazer, e eu vou passar a palavra para o Fábio, porque ele é muito mais especialista em falar nesse teste do que eu. Eu acho que o Brasil está passando por um processo de amadurecimento sobre a sua compreensão sobre as diversas matrizes ideológicas que influenciam a política. E o Novo vem, inclusive, auxiliar na melhor compreensão, né, dentro do ideário liberal, dentro de como se divide o espectro político para muito além de esquerda e direita tradicionais. E o fato é que no Brasil, tanto esquerda quanto direita têm historicamente se mostrado como sendo estatistas. Acho que o Bolsonaro tem pessoas na sua equipe que demonstram um viés mais liberal, mas, sinceramente, para mim ainda falta mostrar um pouco mais de resultado. Mas o fato é que, historicamente, tanto a direita quanto a esquerda foram efetivamente estatistas, ou seja, por mais que tivessem diferença na sua percepção a respeito dos fenômenos sociais, viam a solução para grande parte dos problemas do Brasil na interferência do Estado. E esse é o grande diferencial do Novo. O Novo é um partido que visa empoderar o cidadão, que visa tirar o peso do Estado sobre as costas do cidadão. Claro que dentro do partido a gente tem vertentes e visões diferentes, né? Mas acho que naquilo que é substantivamente mais urgente no Brasil hoje, que é o fato de que a gente vive sob a égide de um Estado extremamente pesado e inchado sobre as nossas costas e nas nossas cabeças, a gente tem essa convergência de valores muito grande, que é onde, de novo, tem as pautas efetivamente fechadas, de ser favorável às grandes reformas, reforma da Previdência, reforma do Estado, reforma administrativa, privatizações, que são medidas absolutamente fundamentais para serem tomadas no Brasil, que é um dos países menos livres economicamente do mundo,
são pautas absolutamente urgentes que vão impactar na prosperidade do cidadão e também na sua liberdade, porque não há nada mais garantidor da autonomia e da liberdade individual do que ter meios de prover sua alimentação, a sua educação, a sua saúde de maneira autônoma. Deixa eu aproveitar, Fábio, acho que o Giuseppe não está te ouvindo, né? Então, aí ele... Nada. escuro aí. Eu tô com pena do Giuseppe, de repente começa a fazer a pergunta para ele antes, Camozato, que daí depois eu complemento. Mas o Giuseppe, se quiser ouvir, ele pode ver pelo meu Instagram, porque eu sou um cara do computador, ele pode ouvir. De repente é uma boa. Pegar o celular emprestado. Esse celular que está dando aí não funciona mesmo. Então, os limites da tecnologia, né? Cara, a gente vai aprendendo essa pandemia aí, avançamos 5 anos em 5 meses, né, cara? Eu quero aproveitar a fala do Fábio, porque ele comentou sobre, né, a gente ter postura crítica. E nós, lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, na reforma da Previdência, nós apoiamos ela mais do que os próprios apoiadores do presidente. Aliás, o próprio presidente da República foi, no fim das contas, defensor, né, o Jair Bolsonaro defendeu a redução da idade mínima para policiais federais, o que nós consideramos completamente em descompasso com aquilo que nós estávamos nos propondo a fazer, que era fazer uma previdência o mais igualitária possível para todos. E depois aconteceu novamente isso, quando no auxílio para estados e municípios, uma série de categorias estavam sendo retiradas do projeto no plenário do congelamento de salários no serviço público até o fim do ano que vem. E depois o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, revelou que o próprio presidente da República deu concordância para retirar aquelas categorias que o Paulo Guedes tinha incluído. Depois, felizmente, ele voltou atrás e isso também foi graças às nossas posições, né? Porque é uma posição realmente do cidadão que está indignado com o inchaço da máquina pública e que entende que todos aqueles que estão, nesse momento de pandemia, estão sofrendo muito mais na iniciativa privada e aqueles que têm seus empregos garantidos, a estabilidade e tal, o único sacrifício ou sinal de solidariedade, melhor dizendo, que se pede é o congelamento dos seus salários, ou seja, não ter nenhum aumento até o fim do ano que vem. Se fosse pela gente, por nós do Novo, inclusive, preferiríamos, inclusive, né, que os nossos salários fossem cortados de todos aqueles que recebem mais na escala do funcionalismo público. Até essa proposição foi feita, né, Marcelo? Pode falar, Giuseppe. Não, depois que o Marcelo encerrar, eu queria falar sobre isso, que o pessoal diz que o Novo é um partido de esquerda, e isso não tem fundamento algum, e tem algumas perguntas que têm que ser feitas. Vai lá, pode falar você mesmo. Não, porque eu escuto ultimamente, tem gente que fala, né, o Novo é a nova esquerda, o PSD de banho tomado. Cara, eu queria ver qual é o partido de esquerda que defende abertamente privatizações, que defende abertamente reformas do Estado, que defende abertamente que o Estatuto do Desarmamento é uma porcaria. O próprio presidente agora falou que o povo tinha que se armar, que tinha que o cidadão podia ter direito de se defender e todo mundo da direita aplaudiu. Pô, mas o Novo fala abertamente isso, que nós somos contra o Estatuto do Desarmamento, que nós queremos que o cidadão tenha mais liberdade. O Novo deixa claríssimo que quer reduzir o tamanho do Estado, reduzir o poder dos políticos, dar mais poder ao cidadão, reduzir impostos, reduzir burocracia. Eu queria saber qual partido de esquerda defende esse tipo de coisa. Não existe partido de esquerda que defende isso. Então isso é só tática para tentar desqualificar o Novo. E assim, se estão tentando desqualificar dizendo que o Novo é de esquerda, tem que arrumar um argumento melhor, porque, sinceramente, nenhuma dessas posições é de esquerda. São posições liberais. Eu ia mais além, Giuseppe, eu ia mais além. Eu diria qual é o partido. Eu iria mais além, porque eu diria qual é o partido de direita que tem uma agenda programática tão completa com ideias liberais de direita como o do Novo. Aliás, o Novo é o partido de esquerda mais à direita que eu já conheci, porque você nunca vi nada igual, né? Mas bom. Quando alguém diz sai do partido, ou você não tem que estar no Novo, eu digo assim: tudo bem, então me diga outro partido que só aceita quem tem ficha, né? E que não usa dinheiro público e que faz processo seletivo para quem vai ser candidato. Se você me disser qual é o outro partido que tem essas características, eu vou explicar. E que tenha, obviamente, os mesmos princípios e valores, que é o que mais importa em tudo isso. Agora, se não tem, é muito fácil. Você que está sugerindo, vai lá e forma um partido. Começa, faz aquilo que foi feito para criar o Partido Novo e vê se é fácil ou não. Porque, infelizmente, no Brasil é muito difícil. Deveria haver liberdade de criação partidária. Eu acho que deveria ter, inclusive, candidaturas independentes. Como isso nem é possível no Brasil, né? Obviamente a gente vai escolher dentre os partidos que estão aí aquele que mais representa nossas ideias. Não tem dúvida que o Novo é aquele que mais representa aquilo que a gente pensa.
Travou aí o Fábio? O que foi? Outra vez. Voltei? Não, o Fábio tá normal. Para mim tá congelada a imagem do Fábio aqui. Ele tá congelado. Eu não sou tão bonito assim, não tá perdendo muito. Quer tentar entrar de novo aí no link, Fábio? Enquanto isso, a gente vai passando a bola aqui primeiro para o Giuseppe. Eu ia perguntar para o Giuseppe um pouquinho sobre a perspectiva de atualidades, né, do país, especialmente com relação às reformas e eleições. Eu acho que são dois temas muito importantes. Eu entendo que quem vai passar por eleições agora são justamente prefeitos e vereadores, e aí talvez eu tivesse mais a falar sobre o tema, mas eu queria ouvir um pouquinho de ti e depois passar a bola também para o Marcel sobre isso, a pauta de reformas de eleições. Afinal de contas, nós estamos vendo, no momento de pandemia, muito se falar sobre como gastar mais o dinheiro do pagador de impostos, e muito pouco nós ouvimos sobre como economizar esse dinheiro, ou como conter gastos para que esse gastar mais agora não signifique dívida futura, que vai significar menor qualidade de vida, e por aí vai. Então, José, começando por ti aí, o que se tem de perspectivas de reformas e o que pensa sobre essa eleição? Reformas, tu quer dizer que tipo de reformas? Qual é o âmbito dessa? Reformas estruturais no Estado, né, basicamente, né, porque a gente, tanto o município quanto o Estado quanto a União, estão gastando mais na pandemia e, obviamente, a gente precisa ver o outro lado, né, de segurar gasto. Né? Sim, pois é, eleições é um tema que está problemático agora, porque não se sabe nem a data que vai acontecer, né? Você deve saber muito melhor do que eu, então não sei o que dizer nesse momento. Mas quanto a reformas, no Estado, eu diria que parece que Parece que... Alô? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Fábio? Tô. Tá me ouvindo, José? Agora eu escuto o Fábio, olha que legal. Olha aí. Mas agora você deve estar escutando alguém. Será que tá escutando todos? Não, eu escuto o Camozato e escuto o Marcel, tudo certinho. Olha aí, que beleza. Finalmente alinhamento pleno na bancada, finalmente. Segue daí, José. Cara, voltando ao assunto, cara, eu acho que questão de reformas no Estado, eu acho que pode vir mais algumas coisas assim. O governador demonstrou que tem interesse em fazer algumas reformas, apesar dele ser meio... às vezes ele fugir de algumas que eu acho importantes, como, por exemplo, o duodécimo. Ele está fugindo do duodécimo nesse momento, e eu acho que poderia dar uma forçada maior nisso. O que eu fico triste mesmo, Camozato, é que a reforma tributária estadual estava vinculada a uma possibilidade de reforma tributária federal, que aí o Marcel pode falar muito bem, e me parece que sem chance dela acontecer tão rapidamente, ou sem chance de acontecer pelo menos no primeiro semestre, que era o que diziam, né? O primeiro semestre acaba daqui a pouco. Então eu tenho um pouco de tristeza de essa pandemia ter trazido todos esses problemas, porque parece que agora a ideia dos políticos é inflar mais o Estado, encher mais a máquina pública, aumentar gasto, etc., sendo que, ao meu ver, a ideia de se solucionar uma crise não é injetando dinheiro na economia, e sim deixando de tirar o dinheiro da economia. Cobrando menos impostos, facilitando para as pessoas poderem empreender, tirando algumas regulações que são estapafúrdias, eu diria assim. Então eu fico aí queria ver do Camozato, do Camozato não, do Marcel, como é que está essa história da reforma tributária, se parou, se não andou mais, como é que está isso aí? Só aproveitar, tu falando de desburocratização, o Tomás Homer, que trabalha aqui no estado do Rio Grande do Sul, falando justamente sobre isso aqui, nos acompanhando. Grande Tomás. Um grande abraço para ele. Grande Tomás. Grande trabalhador lá do Centro de Desburocratização, muito bom. Isso. Desburocratização e empreendedorismo. Abraço para o Tomás também, e mandar um abraço para o Edson, que estava aí, para o meu colega deputado também na legislatura passada. Cara, eu estou batendo totalmente, todos os dias agora, nessa tecla das reformas de novo, porque a gente não pode se deixar levar por esse discurso de que é necessário gastar, como se não houvesse amanhã. Aliás, Camozato, um pequeno reparo só, você falou do dinheiro dos pagadores de impostos, aliás, não é reparo, porque realmente é dinheiro dos pagadores de impostos, mas é dinheiro que nem existe ainda. Né? Grande parte da grana que está sendo gasta agora vai ter que ser paga nos próximos, talvez nem 1, 2, 3 anos, mas 5, 10 anos por causa da dívida que vai ser formada, ou seja, nós vamos ter que colher ainda mais impostos que hoje não são suficientes para pagar o tamanho do rombo. Então, para isso, nós temos só duas saídas, que é facilitar o ambiente de negócios para aumentar a arrecadação, ou seja, impulsionar a economia, né, para que haja realmente uma possibilidade das pessoas conseguirem pagar esse excedente que vai ser necessário para financiar os gastos que estão sendo feitos hoje, e redução da máquina pública, ou seja, reforma tributária e reforma administrativa. Se nós não fizermos essas duas reformas, nós vamos sair mais tarde ainda dessa crise. Aquela fala do Lula foi completamente absurda, né? Que ele disse que a natureza teve que criar um monstro chamado coronavírus para mostrar a importância do Estado. Coisa estapafúrdia, porque ele, com essa fala, está querendo dizer a importância do Estado, né? Ela é perene, eterna.
para aliviar os problemas econômicos. Nós vimos o que aconteceu com o PIBão da Dilma lá em 2010, ela subiu 2010, 2011, PIBão de 7%, para depois ter uma recessão e uma depressão econômica em 2015, 2016, que levou, inclusive, ao impeachment dela, né? Entre outros fatores, evidentemente. O que a gente precisa agora fazer, além das medidas de curto prazo, e não estou dizendo que não são necessárias, são fundamentais, porque o mercado não está funcionando, né? Nós defendemos o mercado, e quando o mercado não está funcionando, é preciso intervenção estatal. Aliás, infelizmente, é preciso ainda mais intervenção estatal, porque as pessoas não têm dinheiro que chega no bolso para praticar a solidariedade e a caridade, que deveria ser a opção número 1, então acaba sendo o Estado por causa do acesso de arrecadação, mas para poder sair dessa crise, sem reforma tributária e reforma administrativa não saímos. E nós estamos forçando a barra lá agora no Congresso para poder pautar isso quanto antes, ainda mesmo durante esse período de pandemia. Mas como é que está a situação, Marcelo? A previsão era o primeiro semestre, e agora, como é que está? Por enquanto está difícil a gente pautar esse tema. Por enquanto a gente está só falando de pautas relacionadas diretamente ao coronavírus, até inteligível, porque realmente, na visão geral da população, é isso que importa. Muita gente, inclusive, está com dificuldade de acessar financiamentos, né, pequenos e médios principalmente, então a gente está vendo também de que forma resolver esse enrosco aí. Agora, não é possível passar mais um mês, digamos assim, só tratando desses temas. Felizmente, o recesso, inclusive, desse ano foi cancelado na Câmara dos Deputados, e eu acho que esse é um bom sinal de que a Câmara logo volta a trabalhar nesses temas de reforma. Muito bom. Deixa, antes de passar a palavra para o Fábio aqui, para ele botar os 2 centavos dele sobre esse aspecto de reformas e também sobre eleições. Muita gente falando aqui, dentro do tema que a gente estava discutindo antes, de se o Novo é um partido de esquerda, se é o PSDB laranja, e falando, mas isso é por conta das manifestações do Amoedo, do líder de vocês, do presidente de vocês. Pessoal, acho que é bom fazer um disclaimer até para colocar todo mundo na mesma página. João Amoedo, ele não é mais presidente do Novo, ele é um filiado do Novo, ele se manifesta com as opiniões pessoais dele, né? E todos nós aqui somos mandatários do Novo, que temos também as nossas posições, né? Cada parlamentar tem a sua autonomia para firmar suas posições e estabelecer elas nas redes sociais, assim como as bancadas municipais, a partir de 2021, estaduais e federais, também têm seus líderes de bancada, têm suas manifestações, seus canais de comunicação. Então, só para a gente poder separar também as posições institucionais das posições pessoais. Inclusive, as institucionais do Novo estão nos canais oficiais do partido, inclusive. Então, é bom fazer esse adendo para que as pessoas muitas vezes confundem. Mas o João falou tal coisa. Independente de você concordar ou não com o que o João falou, é o João que está se manifestando, não necessariamente é a instituição, não necessariamente é o Fábio, não necessariamente é o Marcel, o José, e por aí vai. Então, passa a bola aí, Fábio. A gente está falando sobre reformas. Vou fazer uma vírgula aqui, porque eu já vi que o Edson aqui, como bom aluno, né, e dedicado estudante que é, um cara muito qualificado, já anotou minha frase aí: quando o mercado não estiver funcionando, é preciso a intervenção do Estado. Vou botar só uma vírgulazinha ali, e isso em tempo de pandemia e de guerra, salvo algumas falhas de mercado que nós também entendemos existem, e por isso, volta e meia, existe uma correção do Estado. Agora, nós estamos tratando justamente de intervenção estatal em tempo de pandemia ou de guerra para socorrer aqueles que mais precisam, e não tem nada de errado que você falou, só quero botar a vírgula e o complemento depois. E por isso mesmo, porque a gente defende o Estado, a gente defende as reformas para que o mercado, quanto antes, possa voltar a funcionar, e ainda mais rapidamente, né, mais agilmente, com mais potência do que funcionava antes da pandemia. Desculpa, Fábio, mas acho que você deve ter claro que era importante essa vírgulazinha aí. Com certeza, com certeza. Nós defendemos o máximo possível de mercado, justamente até para que a gente possa ter uma economia mais dinâmica, um Estado mais enxuto e mais eficiente para lidar com situações como essas, né, em que a gente tenha uma catástrofe, a gente tenha guerras, seja guerras militares, seja guerras sanitárias, digamos assim, para que em momentos como esse a gente tenha condições de organizar os esforços da sociedade, mesmo que por meio do Estado, para lidar com isso. Mas o importante é que em períodos de paz, em períodos de tranquilidade, tenhamos uma economia de mercado funcional. Ainda fazendo um adendo sobre a questão do João Amoedo, acho que o disclaimer do Camozzato é importante, mas eu acho que também é importante a gente deixar claro que não é simplesmente por alguém discordar do Bolsonaro que a pessoa se torna de esquerda. O Amoedo não tem nada de esquerda. O Amoedo segue defendendo estritamente as suas pautas, segue em total consonância
com as ideias do Novo. Claro que o Novo não tem uma posição fechada, tão forte quanto ele, sobre algumas questões específicas do governo Bolsonaro, até por uma questão de respeito à autonomia da nossa bancada federal, que lida diariamente com ele. E até por isso ele tomou a liberdade de sair à frente do partido para ter mais autonomia para falar as coisas que ele pensa, né, Fábio? E deixar o partido institucional, o que é um sinal de grandeza dele. Exato. Até para ele ter mais liberdade para se posicionar sem criar essa confusão, ele deixou a presidência do partido. Enfim, discorde ou não do que fala o Amoedo, acho que é um exagero falar que o Amoedo tem posições de esquerda. Acho que tem vários aspectos criticáveis do governo Bolsonaro. A gente pode ter divergência sobre isso, sobre o tom da crítica ou o quê, mas acho que é uma visão equivocada de se tratar o Amoedo é esquerdista porque ele critica o Bolsonaro, ou mesmo eu também sou chamado por alguns de esquerdista por ser... Você é um comunista! Você é um comunista! Por ter algumas críticas mais fortes ao Bolsonaro, sendo que as minhas críticas geralmente versam justamente pela não adesão do Bolsonaro a pautas reformistas liberais que tradicionalmente são alinhadas à direita, né? Mas, enfim, falando sobre a questão das reformas... Até eu já fui chamado de comunista. O Marcel também já entrou na lista de comunistas aí, né? Tem gente real. Tem gente que no momento você faz uma crítica, uma coisa, e você vira, né, comunista. Agora, o que eu gosto de falar, Fábio, eu gosto de debater ideias, né, não atacar pessoas. Eu acho que é esse sempre o nosso foco. Bom, mas falávamos privilegiado aí. Não, a gente estava falando sobre reformas, né, e eleições. E agora vamos tentar, então, já que a gente pincelou por cima a questão de eleições, esse ano nós temos eleições municipais, né, o Novo vai concorrer em uma série de municípios Brasil afora, gostaríamos de estar concorrendo em muito mais daqueles que nós já estamos, né, e o desafio desse ano é a gente realmente estar com representações, bancadas de vereadores e prefeitos eleitos em diversas capitais e cidades também, do interior dos estados. Como é que vocês estão vendo as eleições desse ano? Né? Quais são as perspectivas que vocês enxergam, especialmente para o Novo nessas eleições e para as eleições em meio a uma pandemia? Há uma vantagem da política tradicional de manter seus quadros diante da pandemia ou não? Ou é tempo de rede social e, portanto, o Novo ganha mais perspectivas? Marcel, começa daí, depois vamos Giuseppe, por último, Fábio. Eu quero ouvir a tua opinião também, Camusat, sobre isso. Tá, eu falo por último, então. Tá. Cara, eu participei de um debate esses dias, até organizado pela URGS, muito interessante sobre a questão, não era de eleições, mas de partidos e pandemia. E foi muito interessante porque deu para refletir um pouco sobre a situação. Na verdade, o Novo já está preparado para uma situação como essa, porque as filiações são online. Quem quer se filiar, vai no novo.org.br/filice e se filia online. As reuniões que a gente faz, muitas delas são também já virtuais há muito tempo, né? Claro que a gente tem reuniões presenciais, tem a apresentação do Novo, mas a gente já estava muito bem adaptado, a gente fez muitas campanhas nas redes sociais, então nós não vamos ter grandes problemas com mais campanha em rede social. Agora, já está bem alinhavado lá no Congresso Nacional, já é uma opinião bastante corrente de que as campanhas eleitorais terão de ser adiadas, mas com a ressalva de que não se adiem os mandatos, ou seja, não se prorroguem os mandatos, e seja adiado até o máximo prazo que for necessário até o final do ano, mas que os novos eleitos tomem posse dia 1º de janeiro. E um abraço para o Thiago Mitrô, que está nos acompanhando na live aí também. Grande Mitrô, abraço. Olha só. Forte presença aí. Bom, eu queria fazer só um comentário rápido. Não, é só uma coisa rápida, né? Porque tem muita gente falando aí, eu gosto de trazer alguns exemplos. Tem muita gente, eu tô acompanhando, eu sou colorado meio que bastante assíduo, assim, até assisti hoje a final da Libertadores 2006, e tem bastante gente falando que a volta aos estádios de futebol vai acontecer, quem sabe, só em 2021, porque não pode aglomerações, etc. E isso me fez lembrar que em 2020 vai ser difícil poder ter mesmo aglomerações sobre qualquer pretexto que seja futebol, seja para questão de política, etc. Então, a minha pergunta também fica, será que vai ser uma campanha normal? Eu tenho quase certeza que não vai ser nada de normal, né? E a gente não sabe como é que vai estar a questão das aglomerações até lá, se vai ter como poder fazer as atividades comuns de campanha que se fazia antigamente. Por isso que eu acho que a internet, além de estar já crescendo há bastante tempo, vai ser mais forte ainda agora em 2020, vai ter muita presença de internet, ao meu ver, e isso vai gerar uma certa aglomeração excessiva na internet.
E eu acredito que uma das qualidades dos candidatos vai ser conseguir se destacar na internet, porque vai estar todo mundo lá, querendo aparecer lá, e vai ser uma aglomeração gigantesca na internet. Daí eu acredito que isso vai mudar bastante como vai ser o foco da eleição. Passar para eu concordo com o Giuseppe, acho que vai ser uma eleição atípica, vai ser uma eleição muito diferente, em que vai ter que se usar especialmente a criatividade para atingir as pessoas sem fazer aglomerações e tal, mas acho que isso favorece, na verdade, candidaturas como as do Novo, porque a gente nunca dependeu de comícios, de showmícios, de grandes aglomerações, as nossas campanhas de todos nós foram feitas com base na disposição de pequenos grupos descentralizados, trabalhando arduamente no dia a dia, com muita força nas redes sociais, com muita disposição, muito envio de mensagem por WhatsApp. Acho que o WhatsApp vai ter uma participação importantíssima nisso. Acho que, enfim, fico feliz que tenha esse entendimento sobre a não extensão dos mandatos. Acho que seria muito ruim essa quebra na ordem cronológica, e sou muito contrário também à unificação das eleições. Eu sei que é um tema que tem pessoas que se seduzem por ele, mas acho que seria ruim, porque criaria uma mega eleição em que, por óbvio, os cargos mais locais ficariam em segundo plano, né? Imagina, numa eleição, o candidato a vereador ou mesmo a deputado estadual está competindo com uma candidatura a presidente, né? Quer dizer, nós, como candidatos a deputado estadual, já competimos, de certa maneira, pela atenção com uma eleição para presidente. Mas imagina com mais uma candidatura a prefeito e vereador. Então, acho que é importante ter essa diferença no calendário eleitoral, ter um espaço em que se debate especificamente os temas municipais e, num outro momento, os temas estaduais e nacionais. Acho que vai ser uma eleição que vai nos ensinar muito e, como eu disse, vai nos obrigar a usar muito a criatividade. Aqui no Rio Grande do Sul, o Novo vai ter candidaturas somente em 4 cidades, a princípio, mas eu estou muito feliz em ver que, estado afora, vai ter muita gente boa defendendo as nossas ideias, mesmo que sob outras bandeiras, só para não deixar, vamos ter candidatos em Caxias, onde teremos prefeito e vereador, Canoas, prefeito e vereador, Santa Cruz do Sul, prefeito e vereador, e em Porto Alegre, a princípio, teremos só candidato a vereador, com nominatas extremamente qualificadas, que certamente tem uns meia-boca aí, tipo o Camozato, né? Mas vamos ter gente muito boa. Não, brincadeira, o Camozato, estamos torcendo e trabalhando para que ele seja aí, não só, novamente, um dos mais votados, como ele foi em 2016, fazendo uma campanha incrível, histórica. Primeira vez que concorreu, foi o 5º mais votado em Porto Alegre, mas esperamos que seja, inclusive, o mais votado, para nos ajudar a botar aí pelo menos umas 3, 4 cadeiras na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e mudar a cara da nossa cidade. Bom, para te responder, então, José, já que estava interessado sobre a minha opinião, né? Eu imagino, né? E aí acho que o povo quer saber. O povo quer saber. Tu fica eu imagino tutor aí, passa para lá, passa para cá e não dá a tua opinião, queria saber também. Tá muito em cima do muro, rapaz. O cara usa do subterfúgio de ser mediador para não responder, né? Mas vamos lá. As eleições desse ano, sem dúvidas, vai ser diferente, né? Vão ser diferentes. Eu tenho um certo receio da eleição, por a eleição não ser tão presencial como era no passado, que aqueles candidatos que não são conhecidos, não são figuras públicas, não têm aí uma grande rede de contatos, sejam prejudicados pela restrição que eles vão ter em se apresentar para grupos de amigos, né, famílias diferentes da dele, enfim, e com isso, né, tu tem um certo bloqueio. Querendo ou não, a política ela é feita de confiança e as pessoas, uma vez que conhecem fisicamente uma outra pessoa, elas tendem a criar uma empatia maior pela pessoa, né? Então, isso eu acho que é um pouco prejudicado e eu acho que, por conta disso, tende -se a favorecer mais que aqueles que já têm mandato acabam justamente tendo mais facilidade em se reeleger. Fica mais difícil para quem não está concorrendo. Por outro lado, é fato de que o Novo e alguma dessas pessoas, dessa nova geração de políticos ou mesmo de candidatos, né, tem uma facilidade muito maior com a internet, com as redes sociais, e aí desponta como um diferencial num momento como esse, onde todo mundo estará com a restrição para fazer campanha. Assim como é difícil para a gente estar à distância tendo que falar com as pessoas, também vai ser para aquele que prometia, né, aquele almoço, o galeto, né, para fazer, prometer a telha, o asfalto, vai ficar mais difícil desse cara conseguir fazer essa política aí do troca-troca. Então, acho que cada um com as suas dificuldades,
eu espero que o Novo consiga superar essas barreiras e eleja, assim, a maior bancada, uma das maiores bancadas em Porto Alegre, né, e bancadas pelo Brasil inteiro, em todas as cidades que concorrer. Aqui em Porto Alegre, a nossa meta inicial aí é colocar 3 vereadores. Nós vamos precisar da ajuda de vocês que estão nos assistindo aí, Brasil afora, para que se engajem nas campanhas. Afinal de contas, quem não utiliza dinheiro público, seja através de fundão, seja através de fundo partidário, vai passar mais trabalho e vai depender do engajamento da sociedade civil para que a campanha vá longe, né? Lembrando, agora que pode patrocínio em campanha digital, em rede social, vocês vão ver, vai ter uma enxurrada de posts de candidatos dos diversos partidos que usam fundão eleitoral inundando as páginas das redes sociais de vocês. Então, é preciso que a gente se engaje justamente para que a gente consiga ter boas bancadas Brasil afora. No mais, ao que tudo indica, teremos a eleição adiada. Marcelo, alguma informação de bastidores sobre isso? Sobre data de eleição desse ano? Tá no mudo, Marcelo. Só te fazer uma pergunta técnica, tá ruim o meu som? Eu vi que você falou que tinha que botar fone, não, tá tudo certo. Não, é que tu e o Fábio estavam sem fone de ouvido, então algum do som de vocês estava entrando no eco do microfone, só isso. Então, se um de vocês botasse fone, já ajudava. Tá, tá bem, mas agora eu não vou conseguir. Aí o Fábio, se botar no mudo, acho que já ajuda também. Cara, na verdade, já está sendo tratado esse tema, foi criado ou iria ser criado, não estou sabendo da formação oficial de um grupo de trabalho na Câmara, juntando deputados e senadores, na verdade no Congresso, portanto, né? Na semana passada, no plenário da Câmara, foi na quinta-feira, o presidente Rodrigo Maia, né, a gente estava conversando, ele e o Paulo Ganimi, dentro do plenário sobre esse assunto também, e ele disse que é muito, muito provável que haja esse adiamento e que precisa ser definido até aí, dentro dos próximos 30 dias, né? Então, esse é a nossa perspectiva agora, dentro de 30 dias resolver isso, e claro, a depender também do curso da pandemia. E, adiando o prazo das eleições, também haverá uma prorrogação de outros prazos, né, dentro do calendário eleitoral, né, transferência de título e outros prazos que há aí. Não sei se também vai abrir um novo prazo para filiação partidária, dependendo do que for decidido nessa nova emenda à Constituição. Legal. Bom, e o que muda na opinião de vocês? Como é que é? Desculpa, Marcelo. Tá bem, José, mandando aí os recadinhos na tela. Que isso, Felipe? Pois é, até fiquei constrangido, fiquei meio vermelho até de vergonha. Foram comentários. Eu estou jogando alguns comentários inusitados do pessoal que está nos acompanhando aqui. Antes teve um coro aqui pelo Pudim na live. Opa! Tiveram Pudim. Daqui a pouco ele vai fazer uma participação especial aqui. Opa, tá vindo? Tá vindo agora já? O Pudim falou que ia participar da live aqui. Se o povo está pedindo, né? Quem sou eu? É a primeira live pet friendly que se tem nessa. Ó, galera, esse é o Pudim. Tem até perfil no Instagram ele já, quem quiser. Procura lá por Pudim Osterman. Tá tímido. Olha só. E a outra visitada foi. Virtuais ele não aparece, né? Como é que é? As sessões virtuais da Assembleia. Não, ainda não fez nenhuma aparição. Ele já apareceu mordendo meu pé aqui durante alguma sessão virtual, mas não apareceu na tela ainda. Entendi. Bom, e a outra que foi as mensagens ali para o Giuseppe, que claramente foi eleito galã da live de hoje, né, dado o assédio que já apareceram nos comentários. Deixa eu aproveitar aqui, a Edna mandou mensagem sobre alguma prorrogação de emissão de primeira via de título de eleitor. Eu sei que outras pessoas também têm perguntado se demais prazos se alteram. O Marcelo falou um pouquinho sobre isso já, né? Demais prazos de filiação, convenção eleitoral, todos esses trâmites burocráticos deverão, os ritos todos, portanto, deverão vir acompanhados de qualquer alteração de mudança de eleição. Acho que uma coisa importante de se comentar é como se afeta a transição de uma nova prefeitura, ou mesmo da posse de um vereador, que não mais vai ter aqueles 3 meses tradicionais, entre outubro e janeiro, né, para fazer a transição de governo, e que agora terá aí
praticamente uma semana, no caso de haver segundo turno ali por volta do dia 20, né, uma semana, 2 semanas de preparação. Em Minas Gerais, nós tivemos um grande problema com a transição de Romeu Zema, quando se descobriu ao longo da transição que os números da gestão Pimentel PT, né, que deixara o governo, eram muito piores quando a gente começou a avaliar lá, a equipe de transição começou a avaliar, liderada pelo Matheus Simões, que era nosso vereador do Novo em Belo Horizonte, e que hoje ocupa secretaria lá no governo Zema, e que vai ser, obviamente, né, vai ser impactado também as transições de prefeito. Como é que vocês enxergam isso, pessoal? A gente vai ver aí uma queda de qualidade na gestão pública dos municípios por conta dessa dificuldade de transição nos primeiros meses? Eu acho que pelo contrário, Camusato, porque esse período da transição também muitas vezes era o período que os prefeitos usavam para depredar a máquina e entregar tudo zerado, né? Para o setor. Dependendo do caráter, da ética de quem é o antecessor, infelizmente, esse prazo todo acaba sendo maléfico. Segundo motivo, eu, por exemplo, quando fui eleito deputado federal, vocês também, os deputados estaduais eleitos, né, nós passamos 4 meses entre eleição e posse. É muito tempo, principalmente para quem vem da iniciativa privada, porque a pessoa não consegue um reposicionamento no mercado para 4 meses, se ela não tiver uma empresa própria ou alguma outra atividade. Então, eu considero positivo que vai ter que se adaptar ao Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais para fazer o julgamento de contas em prazo recorde. Mandar um abraço aqui para o Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre, que está nos acompanhando também. Grande vice-prefeito, Paim. Grande abraço, Paim. Só fera aí acompanhando. Acho que o desafio muito bem assistido. Foi só aparecer o Pudim que veio um comentário dizendo que todos são gatos. Valeu pela bondade aí do amigo, amiga. Espero que esteja em dia com o seu oftalmologista aí, tudo certo. mas sobre isso que a gente estava falando, eu acho que vai ser uma grande oportunidade para a gente ampliar a transparência na política e especialmente na gestão pública, né? Porque nesse período em que a gente está mais em casa, mais com o uso da internet, né, é importantíssimo que a gente cobre dos nossos governos em todos os níveis, que ampliem o acesso às informações. E agora o Pudim, só porque eu falei, tá dele morder meu pé aqui. Para. A gente cobre uma maior transparência do Poder Executivo, que é quem tem o dinheiro na mão e a caneta na mão, porque, afinal, dinheiro público não é dinheiro de ninguém, né? É dinheiro de todos. Então, precisa ser muito bem vigiado. Costumo dizer que a luz do sol é o melhor desinfetante. Inclusive, eu e o Giuseppe propusemos um projeto na Assembleia que visa tratar disso. Se o Giuseppe quiser desenvolver melhor, aí até acho que é bacana. Quer falar sobre o projeto de transparência? Bom, a nossa ideia com esse projeto é justamente essa que o Fábio mencionou, né? A gente quer mais transparência, principalmente na questão do Covid-19 agora, com toda essa situação de licitações, etc. Toda essa confusão que gera, e o Rio Grande do Sul ele não está tão bem posicionado assim nos rankings de transparência. Por isso que é importante, bem lembrado, Fábio, porque essa questão de transição dos prefeitos vai muito do prefeito eleito saber o que estava acontecendo nas profundezas, digamos assim, da administração pública. E ele saber isso só depois que ele é eleito é um problema muito grave, né? Ele deveria saber já antes, quando é candidato, porque os portais da transparência estão aí para serem utilizados e tem que ser fácil de se utilizar, e não a informação está ali de uma forma que seja difícil de encontrar. Por isso, muito bem mencionado, Fábio, do nosso projeto de transparência estadual. Pessoal, cara, eu tenho uma pergunta aqui no Instagram que eu gostaria de responder. Alguém, agora não vi o nome, mas eu estava lá para cima. Eu disse, sou quebrado, posso participar do Partido Novo? Minha resposta é deve, porque é grande a chance de você estar quebrado por conta do Estado. E nós estamos aqui para combater o Estado e ajudar as pessoas. Se você quer fazer a mesma coisa, feliz ao Novo, participe. Boa. Deixa eu pegar o gancho. Inclusive, para quem está quebrado e tem um bom currículo, no Novo é cheio de empreendedor, profissional liberal, pessoas que são, além de filiados, são grandes grupos de amigos. Então, assim, existe um grande coleguismo também entre os próprios filiados do Novo. Não é raro a gente ver pessoas sendo filiados, contratando filiados, oportunidades de emprego, né, de trabalhos aparecendo aí, e as pessoas acabam se ajudando. Então, acaba sendo uma expansão da sua rede de contatos também, ser filiado do Novo.
novo. Deixa eu fazer uma rodada final aqui, de duas formas. Vou anunciar para quem está nos assistindo aqui, a gente está chegando a 1 hora de live, nós vamos encaminhar mais uns 10 minutinhos aqui, para não estender muito também o tempo de todo mundo, mas eu queria fazer uma rodada final. Primeiro, falando sobre pós-Covid-19, o Brasil sairá melhor ou pior em termos de gestão pública? Então, uma opinião rápida de cada um de vocês sobre isso. E segundo, que cada um de vocês contasse alguma história curiosa de bastidores desse tempo de experiência como mandatário do Novo. Então, vão pensando aí cada uma. Eu vou começar, então, para dar tempo de vocês pensarem nas de vocês, tá? A minha história curiosa é a seguinte: votação dos aplicativos de transporte, contei isso numa outra live. Primeiro dia, foram 3 dias de votação. Primeiro dia de votação, nós começamos a votar contra a taxação dos aplicativos e burocracias. Virei um grande ídolo daquele público das galerias, que viu que o Camozato estava defendendo os aplicativos. No segundo dia, a gente começou a votar algumas regras de funcionamento dos aplicativos. E aí, o pessoal começou a ficar desconfortável quando eu comecei a não querer burocracias que prejudicassem o usuário e beneficiassem o motorista. E no terceiro dia, eu comecei a ser ameaçado de morte, de que se eu circulasse em carros de aplicativo, eu não chegaria em casa, porque eu estava contra criar burocracias para privilegiar os motoristas na hora de escolherem corridas. Então, é uma história curiosa de bastidores. E que acontece, no final das contas, a gente está defendendo a liberdade para o cidadão, para o empreendedor, para o trabalhador, e isso acaba, né, nem sempre agradando a todo mundo a toda hora, né? Essa é uma história curiosa, e eu acho que o Brasil vai sair pior do ponto de vista da gestão pública com a Covid, mas com uma grande oportunidade de desburocratização, porque nós, com a Covid, descobrimos que, por exemplo, cartórios não são mais necessários. Quem quer falar a seguir? Acho que eu posso falar. Histórias curiosas, enfim, o nosso dia a dia é cheio, né? Até é muito curioso, porque, com perdão da redundância, a gente, esse período de isolamento social, em que a gente trabalha de home office, acho que é especialmente pesado para todos nós, porque o nosso dia a dia é muito dinâmico, né? Não tem nenhum dia igual ao outro. Todo dia é cheio de novos desafios, cheio de novos aprendizados também. A nossa curva de aprendizado, mesmo depois de 1 ano e meio, segue extremamente íngreme aí, sempre subindo e nos proporcionando novidades, né? Uma situação curiosa que se deu, por exemplo, em meio às reformas que aprovamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, foi que, enfim, nós obviamente passamos horas e horas debatendo cada um dos projetos da reforma do estado aqui, e no meio da reforma nós encontramos um projeto que aumentava gastos, que aumentava algo que a gente considera um privilégio, que é a aposentadoria integral, estendia desnecessariamente para uma categoria, e chegamos, poxa, o que a gente faz com isso, né? Bom, vamos tentar construir um entendimento entre o resto dos deputados de que isso está errado, de que isso está contra uma proposta mandada pelo próprio governo, contrário ao espírito da reforma. Nós debatemos por muito tempo, poxa, por que será que está vindo isso, né? Até que chegamos à conclusão que, bom, dentro do esforço de reforma do governo, era uma medida que eles achavam que tinham que tomar para fazer um afago numa parte da base, né? A gente não mudou nossa atuação. Fomos os maiores defensores da reforma naquilo que estava no caminho de um futuro mais próspero, de um estado mais austero e enxuto para o Rio Grande do Sul, e fomos os maiores defensores de se derrubar um desses projetos da reforma. Infelizmente perdemos, né? Como acontece com muita frequência lá, mas mais importante do que vencer uma votação é estar do lado certo, do lado daquilo que são nossos valores, e estar mostrando que não é uma questão de estar do lado vencedor. Se tu está do lado certo, do lado dos teus princípios, tu sempre sai vencedor de qualquer votação. Vamos lá. Eu pensei numa situação aqui, não sei como é que o Marcel pensou já. Não, já Deixa pensei. o Marcel por último, então, que deputado federal fica por último. Deixa o Marcel, A situação que eu passei foi engraçada até, na realidade. Eu estava... era bem no meio das reformas também, eu fui dar uma entrevista na rádio e eu levei o meu fotógrafo e o assessor de imprensa. Só que eu estava com o meu carro estacionado na Assembleia, eu peguei o carro e fui. Eu dirigindo, o meu fotógrafo e o assessor de imprensa atrás. Só que todo mundo de terno, né? Todo mundo fardado, digamos assim. E aí, na volta da entrevista, quando eu fui passar no meio daquele mar de gente que estava na frente da Assembleia para poder estacionar o carro dentro da Assembleia, o pessoal veio para cima
para fazer pressão e reclamar, etc, etc. E como eu estava dirigindo, ninguém sabia que eu era o deputado, eles foram bater no banco de trás para me incomodar, para, deputado, não sei o quê, tem que votar contra as reformas, só que era o assessor de empresa que estava atrás, só perguntar para ele depois. E aí os caras batendo no vidro assim, e eu passando bem quietinho, dirigindo meu carro, tranquilo, assim. Essa é a situação mais engraçada que eu passei. Muito bom. Cara, a minha história não é bem de bastidor, porque todo mundo conhece e assistiu depois o vídeo que a gente postou na internet, mas durante o debate da reforma da Previdência, teve um dia que a oposição pediu a leitura da ata e a Maria do Rosário pediu a ata para ler, pegou a ata para ler e foi lá lendo devagarzinho, para fazer toda a obstrução. Enfim, todo mundo aguentando ela ler Brasília, 4 de abril de 2019, e assim por diante. Enfim, aí no dia seguinte, a oposição de novo pede a ata. E por acaso eu estou chegando ali do lado, por acaso mesmo, porque eu não era membro da comissão, eu era líder do partido, posso participar das reuniões em qualquer momento, mas não estava desde o início. E eu era o início da reunião, mas por acaso eu estava entrando na sala quando a reunião também estava começando. Sentei do lado da presidente da mesa para ver outra coisa, ouvi que era a leitura da ata, ele disse, daqui para mim que eu faço ligeirinho. E aí comecei a ler em velocidade 5 vezes, né? Botar no YouTube. Metralhadora. E aí, pô, o pessoal lá de baixo, os petistas, já tá lendo muito rápido, tá parecendo corrida de cavalo, enfim. E aí depois foi um hit na internet. Também o Paulo Guedes chamando de Van Helsing em determinado momento Meu Deus. Né? E a última com o Paulo Ganini no plenário da Câmara dos Deputados, chega o Paulo... Essa foi muito boa. Foi muito boa. Chega ali, eu tô olhando os textos, de repente ele dá aquele toquezinho assim, que eu já tenho um negócio com as pessoas quando tocam, não sei, acho que né? Ele veio ali, deu aquele toquezinho, pá, um susto enorme. E para finalizar... Tem até GIF no WhatsApp esse. Recebeu no WhatsApp, aquela foi por tudo. Teve um monte de deputado, colega comentando e tal, perguntando se eu estava devendo, enfim. Aí o Thiago... O Vitor volta e meia chega de camiseta no Congresso, acho que até hoje devem achar que ele é estagiário lá, cara. Cara, e para concluir sobre o Brasil pós-pandemia, eu gosto de ser otimista, olhar o copo meio cheio. É meio difícil porque a gente vê que está acontecendo muita coisa errada em municípios e estados, muitos abusos, infelizmente roubalheira também, tribunais de contas têm que ficar em cima, nós lá em Brasília estamos sempre fazendo nosso trabalho, vocês aí no estado e o Camozato na Câmara, né? Mas, apesar de todos os problemas, acho que a gente tem amadurecido muito, principalmente com hoje, vou voltar àquilo que eu falei no início, né? A postura do ex-ministro Nelson Teich, acho que ela representa muito a postura que nós temos também de debater ideias, de trazer serenidade, responsabilidade, e sinceramente, sempre que eu faço posts nessa linha, que é a minha linha, né, de defesa de ideias e tal, eu vejo que há uma repercussão enorme, muita gente curtindo, compartilhando, gente que quer informação, que quer fugir desse tumulto na política. Então, eu acho que a polarização foi importante na história recente do Brasil, porque nós tínhamos uma hegemonia de esquerda, só a esquerda falava, aí o pessoal da esquerda começou a acusar aqueles que vinham com o discurso da direita de polarizar o debate porque estavam perdendo a hegemonia, ou seja, estavam perdendo o discurso único que estava lá presente de todos os lados, na política, na academia, nas instituições, na imprensa, e por diante. E agora a fase pós-polarização é a fase do bom senso, das múltiplas ideias, da argumentação, da parte técnica. Vai levar tempo, mas a gente tem que persistir nessa linha. Eu acho que essa linha aí me orgulha muito, não só de seguir, como principalmente ter gente como o Felipe, o Fábio, o Giuseppe, a minha bancada federal também lá, o Thiago que está nos acompanhando e os outros, porque a gente está buscando realmente com raça. O Zema em Minas, nem se fala, está destacado, acho, como o melhor governador do Brasil nesse momento. Então, tudo isso é motivo para a gente imaginar que o Brasil sai melhor dessa pandemia, apesar de todos os problemas. Maravilha, show de bola. Pessoal, vocês estão gostando dessa live? Vocês gostaram dessa live? Compartilhem ela nas suas redes sociais, mandem para os seus amigos, familiares. Acho que é um bate-papo aí que, primeiro,
É a primeira vez que eu, o Fábio, o Giuseppe e o Marcel nos reunimos ao vivo, assim, online, de coração aberto, para falar. Primeira de muitas. Primeira de muitas. E a gente queria saber... Nesse sentido. Assim, a pandemia como se algo péssimo. Ninguém queria estar passando por isso. Mas essa questão da tecnologia, como a gente tem feito coisa que não fazia antes, né? E a gente tem que fazer mais, com certeza. Então, se você está gostando, se acha que foi bacana, que mais gente merece ver essa live e que a gente faça outras, então compartilhe ela, mande para amigos, familiares, bota sua nota aqui também na live, comenta ali de 1 a 10 qual é a nota que você dá para essa live aqui, para que a gente veja que foi bem a live aqui, que vocês gostaram. E aí a gente, em breve, deverá fazer outras para vocês. Deixa eu agradecer também todo mundo que nos acompanhou nessa 1h09, está fechando 1h10 de live aqui hoje, e agradecer o tempo aí do Fábio, do Giuseppe e do Marcel, que estão conosco aí nessa live, mais uma vez, inédita, nunca tínhamos nos encontrado aí para falar de peito aberto ao vivo aqui, muito embora a gente, quase cada 15 dias, a gente se liga e faz uma ligação os 4 aí para realinhar, lembrando, né, o Novo tem essa característica também da gente se realinhar, tá sempre em contato permanente para tirar o máximo proveito do nosso trabalho. Então, um minutinho, um recadinho de 1 minuto final para cada um de vocês, para a gente se despedir. Quem quiser começar aí. Cara, eu só vou dizer tchau, obrigado, bacana, o pessoal tá junto com tanta gente também mandando aí nota 10, alguns mandando nota 30, inclusive, os mais hardcore do Novo. Bacana mesmo ter participado, vamos fazer mais. Boa noite. Eu queria, então, também agradecer a todo mundo, dizer que eu tenho um prazer, uma felicidade muito grande de ter vocês como colegas aí de partido, vocês são pessoas fenomenais, acho que o Novo ganha muito com o Rio Grande do Sul, com os representantes que tem, eu acho que tem que agradecer também o pessoal que acompanhou até agora, já 10 da noite, até uma próxima e obrigado pela audiência. Isso aí, pessoal, obrigado aos meus colegas por estarem conosco nessa batalha, obrigado a todos que acompanharam, tem sido muito bacana essa trajetória, especialmente ao estar ao lado de gente tão boa quanto esses mandatários do Novo aí, alguns deles inclusive estavam na audiência, um grande abraço a todos. E sigam acompanhando o nosso trabalho. Temos muitos desafios pela frente e contamos com a força de vocês. Um grande abraço, boa noite, que tenhamos uma bela semana. Valeu. Isso aí, pessoal. Valeu, uma boa noite, obrigado por terem acompanhado. Eu falei que ia ser melhor do que o Fantástico e foi melhor do que o Fantástico, então o Novo cumpre o que promete e em breve estaremos com vocês novamente. Um grande abraço a todos, uma boa semana. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Falou. Deixa eu fechar aqui.